Sabe, existe um erro na vida cristã que é diferente dos outros. Ele não faz barulho, quase ninguém percebe, mas ele tem um poder enorme de enfraquecer a fé aos pouquinhos, em silêncio. E é sobre esse erro que a gente vai conversar um pouco hoje, para entender por que é tão importante ficar de olho nele. Pensa comigo, imagina um pilar, uma coluna que por fora parece super sólida, inteira, mas por dentro ela tá oca, se desfazendo, virando pó. Pois é, existe um erro que funciona exatamente assim. Ele não grita, não chama atenção, mas vai corroendo a base da vida espiritual de dentro para fora. É uma coisa sutil, mas o poder de estrago é gigante. Tá, mas afinal, que erro silencioso é esse? A resposta é bem simples, mas o que vem depois dela, aí a coisa fica profunda. É o erro de ignorar a palavra de Deus. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender a diferença. Olha só. Ignorar a palavra não é a mesma coisa que rejeitar, que dizer eu não concordo com isso. Não. É algo muito mais passivo. É simplesmente levar a vida dia após dia sem dar muita bola para o que Deus já falou. É a grande diferença entre oposição e negligência. E como é que a gente vê isso na prática? Os sinais são bem mais comuns do que parece. É ter uma Bíblia em casa ali na estante, mas ela está só juntando poeira. É ir na igreja, achar o sermão ótimo, balançar a cabeça concordando com tudo, mas na segunda-feira nada muda, a vida segue igual. É uma concordância que fica só na cabeça, sabe? Nunca vira ação. E aí, sem nem perceber, a força espiritual vai indo embora. Para a gente entender o tamanho real desse problema, desse enfraquecimento, tem uma analogia que é perfeita, que coloca tudo em perspectiva. É pensar na palavra de Deus como alimento, alimento para a vida. A lógica aqui é bem simples, mas é poderosa. Do mesmo jeito que o corpo precisa de comida, de nutrientes, para ter energia e saúde, a vida espiritual precisa da palavra para se manter forte, de pé. Tentar viver a fé sem se alimentar das Escrituras é a mesma coisa que querer correr uma maratona sem comer nada. Não tem como dar certo. O resultado é sempre o mesmo: fraqueza, cansaço e vulnerabilidade. E essa ideia não é nenhuma novidade, não. O próprio Jesus deixou isso bem claro quando disse essa frase aí. A vida, no sentido mais completo da palavra, depende tanto desse alimento espiritual quanto do pão que a gente come todo dia. Então, o que acontece de verdade quando esse jejum espiritual se prolonga por semanas, meses, às vezes até anos? Quais são os efeitos práticos de deixar de lado esse alimento que é tão essencial? E é aqui que mora o verdadeiro perigo da coisa toda. Porque por fora pode parecer que está tudo normal. A rotina segue, o trabalho, a família, tudo parece no lugar. Mas por dentro, a estrutura espiritual está desmoronando, sabe? Tijolo por tijolo. E essa fraqueza interna começa a aparecer de jeitos bem concretos. Sem a sabedoria que vem da palavra, a pessoa perde a direção, não sabe para onde ir. Sem o sustento dela, perde a firmeza para encarar os problemas. O discernimento, aquela capacidade de separar o que é bom do que não é, fica todo embaçado. A pessoa se torna um alvo fácil para qualquer ideia, qualquer engano que aparecer pela frente. O resultado disso? Sem uma base própria, construída no conhecimento pessoal da palavra, a pessoa vira uma espécie de catavento, sabe? Gira para onde o vento da opinião dos outros soprar. Qualquer ideia que soa bonita, qualquer ensinamento que parece fazer sentido, é aceito na hora, sem questionar. Simplesmente porque não existe um filtro, um padrão interno para comparar. Isso tudo leva a gente para uma pergunta que é bem direta e bem pessoal. Não é sobre quanto tempo se ouve os outros falarem sobre a palavra. A questão é a busca individual. Quanto tempo, de fato, é dedicado para se alimentar direto da fonte? E a resposta para essa pergunta é muito importante, porque a palavra de Deus não é um simples livro com informações. Ela é, antes de tudo, uma ferramenta poderosa de transformação. E aqui está o ponto-chave. O objetivo da Bíblia não é fazer com que a gente vire uma enciclopédia ambulante de teologia. O objetivo é outro, é transformar a vida. É pegar aquela verdade lida e aplicar na prática, de um jeito que mude quem a gente é e como a gente vive. E como essa transformação acontece? Bom, a palavra age em 4 etapas, digamos assim. Primeiro, ela informa, ou seja, ela revela a verdade sobre Deus, sobre a vida, sobre nós. Com base nessa verdade, ela corrige, mostrando exatamente onde a gente saiu do trilho. Depois de corrigir, ela confronta, desafiando nossas intenções, nossas atitudes lá no fundo. E por fim, ela direciona, apontando um caminho claro e seguro para a gente seguir. O que isso quer dizer no dia a dia? Quer dizer que, muitas vezes, a gente está batendo cabeça, desesperado por uma direção, por uma resposta, mas a gente esquece de procurar no lugar onde a resposta já foi dada.
A solução está ali, disponível. Mas se o mapa não for aberto, a gente continua perdido. E é essa direção que nos leva ao nosso ponto final, como a palavra consegue construir uma base, um alicerce que não desmorona na nossa vida. Olha, é muito comum dar um valor enorme para experiências espirituais. E elas têm o seu lugar, claro. Mas o problema das experiências é que elas são meio passageiras e bem subjetivas. Já a palavra de Deus, não. Ela é como uma rocha. É algo permanente, firme, um padrão objetivo que não muda com o tempo ou com as nossas emoções. E é sobre essa rocha que se constrói uma vida que aguenta qualquer tempestade. A dinâmica é bem clara, né? Quando a palavra de Deus se torna o centro, recebendo a maior parte do foco, todas as outras coisas importantes, crescimento, direção, força, começam a fluir a partir dela. Ela vira a fonte que alimenta todo o resto. Então, para a gente fechar, a conclusão é bem direta. Ignorar a palavra pode até não parecer um erro grave no começo, mas com certeza é o caminho para uma vida fraca e instável. Por outro lado, colocar a palavra no centro de tudo é o segredo para ter uma vida alinhada e forte. No fim das contas, a única pergunta que realmente importa é: sobre qual fundamento a vida está sendo construída?